E o Banco Central do Brasil acabou de realizar o seu primeiro teste de privacidade na sua moeda digital, o Real Digital, que agora vai ser conhecido como Drex. Essa transação aconteceu entre o Santander, o Banco Santander, e o nosso Banco Central, e eu vou te falar um pouquinho mais sobre esse caso. Segundo eles, o foco desse teste é a questão da privacidade, mas será que essa moeda realmente vai ser nessa questão de privacidade, vai prezar pela privacidade do usuário? Bom, é exatamente o que eu vou te explicar logo depois da vinheta. E nessa última segunda-feira, dia 4 de dezembro, o Santander conseguiu fazer com sucesso o teste do protocolo de privacidade em transação do Drex. O Drex é a nossa moeda digital, como ela foi chamada e divulgada pelo Banco Central, que é o projeto piloto da CBDC. E essa transação aconteceu de forma privada dentro da nova rede, vai ser uma moeda digital. E uma das questões que foram colocadas em jogo após a divulgação de lançamento era sobre a questão da privacidade do usuário. Se você fazer transações entre bancos, será que os bancos vão ficar sabendo dessas transações? Será que outras pessoas podem saber como que vai funcionar esse sistema da blockchain? Então, a transação, de fato, ela aconteceu no final de novembro, através do envio entre uma das contas de teste do Banco Central, sem que os outros 15 consórcios participantes desse projeto piloto tivessem acesso aos detalhes da operação na blockchain. Basicamente, o Real Digital ele vai rodar dentro de uma blockchain. Essa blockchain vão ser colocadas aí as informações de transação de vários bancos, que são esses 15 consórcios, que são agora as empresas que estão envolvidas aqui no processo de criação e que outras também futuramente vão acabar entrando quando ele estiver rodando na prática. E a falta de privacidade foi um problema, na verdade foi o principal problema apontado pelo Drex, pela utilização do Drex. Uma vez que se você utilizar a blockchain, os dados de transação, as contas que são transacionadas entre as pessoas, tem que ficar salvo lá para ter o princípio da imutabilidade, para não conseguir mudar transações com muita facilidade, mascarar transações ou colocar, adulterar. E isso vai contra a Lei Geral de Prestação de Dados, certo? Então, se a gente tem uma blockchain que as empresas prestadoras de serviços têm acesso e elas fazem transações de forma independente entre os seus usuários e as demais empresas podem ter acesso a essas transações, você não tem uma transação privada. E é uma notícia que a princípio parece interessante, mas que ela já de cara aponta pra gente qual que é o foco da privacidade do Drex, É justamente impedir com que as empresas saibam quem está transacionando, mas o próprio Banco Central ele vai acabar tendo acesso, Então o Banco Central ele confirmou a transação sem que os demais participantes tivessem acesso aos detalhes da transferência. E vale falar que esse foi apenas o primeiro teste. Ele não garantiu que o problema de privacidade ele tenha sido resolvido por causa da incerteza do sucesso do protocolo em larga escala. Então pode ser que quando várias pessoas transacionem ainda surjam problemas justamente devido a essa questão da privacidade. Um dos principais problemas quando se trata do Drex, que as pessoas ficam com o pé atrás, é justamente o quão privado vai ser essa transação, Será que o banco vai saber? Será que o Banco Central vai saber? E cara, sinceramente, a gente já tem o Pix, O Pix é como vai funcionar na prática o Drex e a transação do dinheiro virtual, do dinheiro digital, E nesse caso, o Banco Central é quem comanda toda essa questão do Pix. Então, o que esse protocolo de privacidade vai trazer é simplesmente impedir com que as empresas que não sejam o Banco Central, que no caso seriam os bancos, qualquer empresa que preste serviço para a rede do Drex, que venha futuramente aí a prestar serviço, ela não tenha acesso a esse conteúdo que está lá na blockchain, mas o Banco Central vai ter acesso, igual ele já tem com o Pix. Inclusive a proposta do Drex é justamente o Banco Central poder saber de tudo. Eles passam isso de uma forma mais otimista, Como por exemplo, o Banco Central ele vai conseguir permitir com que você não utilize o seu dinheiro para comprar determinados produtos
caso venha a lei, né? Então vamos supor que tem um determinado estabelecimento que vende bebidas alcoólicas, certo? Então quando esse estabelecimento for funcionar em dia de eleição, você não vai poder usar o seu dinheiro virtual, seu dinheiro digital para comprar bebidas alcoólicas ali naquele estabelecimento, porque por lei em dia de eleição você não pode ali estar comprando bebidas alcoólicas. Mas então não tem privacidade, né? Se você olhar pelo próprio princípio do Drex, que já foi divulgado pelo próprio Banco Central, não tem como o Banco Central não saber das transações se o próprio Drex já tem como intuito fazer esse tipo de coisa, certo? Além do mais, ele já possui ali alguns princípios também de usabilidade de dinheiro. É possível utilizar o real digital, por exemplo, para forçar a economia a girar, igual já acontece em outros países. Caso você não saiba, lá na China, o dinheiro ele pode ter um prazo de validade, certo? Então, em épocas de crise, em épocas de incerteza, se algum setor da economia estiver muito ruim, o governo pode simplesmente te obrigar, o Banco Central pode te obrigar a gastar o seu dinheiro para fazer a economia girar, alegando que isso é para um bem maior. Exemplo, isso poderia ser utilizado na época da pandemia, né? Então, assim, existem várias usabilidades aí do real digital que foram propostas pelo próprio Banco Central e que, se realmente o princípio de privacidade for colocado na mesa, né, for levado em consideração, e que a transação ela vai ser 100% restrita e sigilosa e ninguém vai saber que ela aconteceu, vários desses princípios propostos pelo próprio Banco Central em lives ao vivo vão por água abaixo. Então, basicamente, essa notícia ela está falando, né, que a privacidade ela vai acontecer entre as empresas que prestam serviços utilizando o Drex, mas no final das contas, o Banco Central ele já sabe se você utilizar o Pix e vai continuar sabendo de todas as transações que você realiza, certo? Então, toma muito cuidado. Eu morro de medo, né, do Drex. Vocês sabem, a forma de escapar de tudo isso é utilizando o Bitcoin, é comprando Bitcoin, porque o Bitcoin é verdadeiramente descentralizado, ele é anônimo, ele permite com que você realmente transacione criptomoedas, compra e venda coisas utilizando a rede dele, sem que de fato ninguém fique sabendo. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima, e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!